Tudo bem aí? Só vou lembrar de novo, passar o videozinho de novo da nossa faculdade, para vocês lembrarem. E, de novo, puxem aí o QR Code no crachá e tem uma mega promoção aí dos nossos cursos. Aproveitem, só para quem fizer o cadastro aqui. Existem muitas oportunidades no segmento de tecnologia. E é até difícil encontrar uma atividade que não dependa dos profissionais dessa área. São profissionais com ótima remuneração e altamente requisitados. Faça parte desse mercado. Estude aqui, na Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Cursos de graduação e de pós-graduação, estrito sensu e lato sensu. Cursos nas modalidades presencial e digital. Laboratórios de aula equipados. Laboratórios de pesquisa gerando inovação. Corpo docente super qualificado e toda a infraestrutura que só uma grande universidade pode oferecer. É por isso que os alunos dos nossos cursos têm um alto índice de empregabilidade. Faça parte desta equipe. É isso aí, Faculdade de Computação e Informática aqui em Mackenzie. Por favor, dá uma olhadinha aí no QR Code. MAC Big Data Brasil, uma mega promoção aí para vocês. Bom, vou chamar agora o Eduardo Lopes para falar um pouquinho para a gente sobre Data Lake, é isso? Só um minuto, professor. Só um minuto. Tem um pessoal conectando aqui no site, peraí. Só um minutinho, pessoal. Obrigado aí por terem conectado. Façam seu cadastro, uma mega promoção aí para vocês, para começar a ciência de dados com a gente em março. Peraí. Pode projetar para ele aqui embaixo. Tá. Alguém está precisando do QR Code ainda? Tranquilo? Não, tranquilo. Pá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o Eduardo. Acho que está todo mundo aguentando firme aí, né? Mas tá legal, né? Bom, eu fui convidado hoje para falar um pouquinho da minha experiência com gestão de data lakes, né? E contar um pouquinho do que eu aprendi nos últimos anos, né? Contando um pouquinho de mim, né? Eu sou Eduardo Lopes, acho que deu para ver ali. Sou engenheiro de dados e líder técnico na Tail. A Tail é uma empresa que faz ferramentas para o mercado publicitário, né? A gente já tem uma larga experiência processando grandes volumes. Já faz mais de 10 anos que a gente trabalha com Big Data. Eu estou na Tail há 6, 7, vai fazer 7 anos. A gente tem um legado absurdo em processamento de grandes volumes, né? Atualmente a gente processa aí cerca de 4 bilhões de novos registros por dia, né? É uma coisa bem considerável. E assim, eu queria contar um pouquinho sobre tudo que eu aprendi nos últimos anos, né? Primeiro, eu queria falar um pouquinho aqui para vocês sobre não sei se alguém já viu essa apresentação aqui, esse site, né? Que é o US Bureau of Labor Statistics, em que é um site americano, onde é uma instituição americana que faz todo o levantamento para tomadas de decisão sobre mercado de trabalho, sobre inflação, sobre produtos, né? E o que é bem interessante é a gente olhar aqui sobre a ocupação data scientist, né? O que eles estão falando, né? Só para ter uma ideia, esse Outlook aqui é de dia 9 de setembro de 2022, bem recente, né? Então, o que se fala muito sobre essa profissão? Que é esperado que a profissão de cientista de dados cresça 36% de 2021 para 2031.
né? O que é um crescimento muito maior do que a média das outras profissões, né? E que isso é algo bem positivo, né? A gente vê como tem uma grande oportunidade para a gente, tá? Tá, mas e nessa história toda, acho que alguém já até trouxe esse dado aqui, acho que o Eduardo falou um pouquinho, meu xará, mas aqui, aqui tem um dado bem legal sobre o número a quantidade de tempo que a gente gasta num projeto de ciência de dados só trabalhando com a parte de engenharia de dados, né? Tá, então é legal, a gente tem um crescimento absurdo na parte de ciência de dados, projetos de ciência de dados, mas a gente vê que a maior parte do tempo, e quem já teve a oportunidade de trabalhar algum projeto de ciência de dados, a gente sabe que é ali martelando dado, igual o nosso colega falou, indo lá pegar o dado da cabeça do amiguinho, pegar a revista, digitalizar ela, conseguir deixar com que a gente tenha, né, esses dados disponíveis para que todos possam consultar de maneira fácil, né? E daí que os nossos cientistas consigam realmente fazer o trabalho deles, né? Aqui, né, falando de novo um pouquinho da Tail, sobre o que foi esse crescimento da Tail, né, a gente tem aqui um slide que eu colocava muito nas minhas apresentações em 2016. Tá? A gente trabalhava com esse slide aqui, toda vez que a gente ia falar para o pessoal o que a gente fazia. Tá? A gente falava o quê? Que a gente processava 1,5 bilhões de novos registros por dia, né, rodando mais de 2.000 pipelines no dia. Tá? E o que isso aqui produziu para a gente, no final das contas? Um legado gigantesco em Big Data, né? O Hadoop, que muita gente falou que morreu, está difícil de segurar. A gente está lá mantendo ele todo dia, né? E é isso que a gente teve que aprender a lidar, né? O como trabalhar com esses dados, seja aqueles que são coletados no passado, como os que a gente está coletando para o futuro, né? Então, aqui a gente tem, né? A gente sabe que tem sim a ideia de um mundo perfeito para a ciência de dados, né? O que seria esse mundo perfeito, né? A gente não existe no mundo perfeito esse conceito de Big Data. Simplesmente a gente quer fazer a query lá no dado e aqui a gente quer que esse dado que retorne esse resultado, né? Existe também um data lake em que você vai ter lá todos os dados que você precisa, tudo arrumadinho, tudo muito bonito, tudo fácil de acessar, né? Todos esses dados estão documentados, disponíveis para uso, né? Porque, de novo, não adianta nada você ter lá um monte de aquela trolha de dados, se você nem sabe que aqueles dados estão lá, e nem de onde eles vêm, para que eles são, qual a funcionalidade, né? E depois que você faz a experimentação, a gente acha que o nosso trabalho de cientista acabou, né? Fiz o meu teste, fiz o meu modelo, beleza, não preciso nem colocar em produção, que já está terminado, vou para casa todo feliz, né? Mas no mundo real, as coisas são um pouquinho diferentes, né? E um pouquinho mais doídas, né? A gente tem sim que conseguir trabalhar com esses grandes volumes de dados, né? E essa quantidade absurda de código legado que a gente mesmo vai produzindo, né? A gente precisa sim de boas ferramentas para catalogar e construir o nosso data lake, né? Precisamos de ferramentas para fazer experimentos, testar e conseguir colocar esse código em produção com a menor fricção possível, né? Que é o que toda aquela teoria de DevOps traz, né? A gente também precisa de boas arquiteturas e práticas para construir soluções escaláveis, né? Afinal, a gente precisa entregar aquele negócio independente da quantidade de dados que aquilo vai processar. Tá? Então, a gente vem aqui para o primeiro item da história, né? Que é o catálogo de dados. Tá? Mais importante, às vezes, do que realmente ter os dados, é a gente conseguir catalogar esses dados, né? Porque de nada adianta eu colocar lá, eu tenho o meu balde lá com um monte de informação dentro, mas ninguém nem sabe o que tem lá. Como é que você vai conseguir descobrir se o dado que você precisa está lá? E às vezes, até mais que isso, às vezes, num projeto, você vai lá fazer uma exploração e você acaba descobrindo novos dados que podem auxiliar, seja no seu modelo, seja na sua apresentação, no seu analítico, seja o que for, né? A gente tem um conceito bem interessante também, que é o tipo de dado com semântica. Tá? E o que isso quer dizer? Tá, beleza, eu fui lá, cataloguei meus dados, né? Eu tenho lá todas as minhas informações que estão disponíveis, e agora eu começo a conseguir falar que aquela informação específica, ela tem algum significado para mim. Tá? E o que é esse significado? Eu estou falando que aquela informação, ela carrega, por exemplo, um número de telefone, ela carrega um e-mail, ela carrega um dado de localização, ela carrega um dado de identificação, que pode ser um CPF, né? E o que isso traz para mim de grande de valor, né? Com essas informações eu consigo
automaticamente atribuir mais inteligência na minha plataforma, né? Conseguir atribuir uma lógica de validação em cima dos dados, né? Então, a gente sabe que tem um processo de disponibilização dos dados, e nesse processo de disponibilização, a gente precisa, sim, fazer uma limpeza dos dados, né? E uma vez que a gente consegue inferir quais são os tipos de dados que a gente carrega naquele dataset, a gente consegue trazer essas validações. A gente consegue adicionar features daquele campo, né? O que a gente consegue fazer com aquele campo? Por exemplo, se eu estou trazendo um dado de localização, eu posso trazer junto com aquele dado, talvez um dado de clima, né? Eu posso, às vezes, com um dado de CPF, eu consigo buscar um dado de score de crédito para aquela pessoa e usar isso junto com o que já está lá. Enriquecer aqueles dados com informações que são pertinentes àquele tipo de dado que eu consegui encontrar. Então, isso aqui, para a gente, foi uma grande mudança de jogo, né? E aí, no meio dessa toda essa história, a gente veio junto a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E qual que é o link, né? Qual que é a importância? Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar da LGPD. Acho que quem não ouviu, acho que é bom entrar rapidinho e olhar isso aqui, porque é importante, tá bom? Aqui a gente está começando, é uma lei que faz todo sentido, principalmente para a gente que trabalha com dados, em que a gente vai ter que começar, né? A gente já começou a se preocupar com o tipo de dado que a gente está coletando, mas para que a gente realmente tenha sentido para estar coletando aquele dado, né? E nessa história, o que tem a ver aquela semântica com o LGPD, com essas coisas? A partir do momento que eu consigo ter uma semântica em cima de um dado, eu consigo identificar que aquela informação que eu estou carregando, ela é um dado PII, que é um dado que eu consigo identificar uma pessoa, né? Uma vez que eu consigo identificar que aquele dado é um dado sensível, eu consigo propor algumas estratégias de anonimização daquele dado, né? E além disso, eu consigo forçar a pessoa que está trabalhando com essa base a me informar qual é a base legal daquele dado. Por que a importância da base legal? Porque a LGPD, para quem não sabe, ela tem 10 bases legais, né, que é o motivo pelo qual você está coletando aquele dado, né? E a gente consegue aqui forçar com que a pessoa que está trazendo aquele dado para mim forneça qual é a base legal. Por quê? Porque nesse processo de fornecer a base legal é que você vai revisitar todos os motivos pelo qual você está realmente coletando aquele dado, né, e ver se realmente você deveria estar coletando aquele dado. Então, isso aqui, para a gente, é um grande divisor de águas, né? Tá, legal. Então, eu estou falando aqui que eu tenho os meus dados PII, tenho as minhas bases legais, mas e o tal do data lineage? O que é o data lineage? O que eu preciso saber? Eu preciso ter já que eu tenho uma camada de governança, eu preciso saber o que esses dados, né, de onde eles estão vindo, para onde eles estão indo, por que eles estão vindo, por que eles estão indo, né? Então a gente introduz aqui um conceito, né, que é bem comum na área de engenharia de dados, que é o data lineage. O que é esse data lineage, tá? O data lineage nada mais é do que o que eu acabei de explicar. É a gente saber o que vem, de onde vem, como vem e o porquê vem, tá? E o que a gente, na Tail, a gente começou a trabalhar com isso aqui, né? Aqui a gente tem, por exemplo, não sei se todo mundo aqui conhece Spark Notebook, mas quem não conhece, é muito parecido com o Jupyter Notebook, né? Mas a gente consegue mandar esses jobs direto para o Spark, e com isso a gente consegue diminuir a frição, né, entre a experimentação e o que está sendo rodado lá em produção. E a gente faz o quê? Toda vez que a gente faz alguma coisa, mexe num dado, cria uma base, processa uma base, reprocessa uma base, a gente guarda uma foto de tudo que aconteceu nessa história. O que é tudo? A gente tem aqui o que foi feito, a gente tem aqui, que é realmente o pipeline, que é o código que executou para gerar essa nova base. A gente tem aqui quais são os dados que eu usei para gerar essa nova base, né? Quais são os dados que eu usei como fonte de origem desses dados, e principalmente quais são as bases legais dos dados que eu usei aqui para que esse dado seja gerado, tá? Qual que é a importância disso aqui? Que eu consiga ter uma boa rastreabilidade, que uma vez que eu tenha acesso a esse data store de bons pagadores, eu consiga saber o que foi que veio parar aqui e o porquê veio parar aqui. Isso é muito importante para quem está trabalhando com uma plataforma de gestão de dados, tá?
Aí a gente tem também, né, a gente toda hora está falando sobre dados para modelos, né, toda essa história. E a gente tem também alguns desafios na parte de engenharia, né, de machine learning. A gente tem a parte da implantação dos modelos, a gente tem a parte de catalogação desses modelos e versionamento e rastreamento desses modelos. Então, o que a gente consegue fazer nessa história? A gente consegue abstrair essa ideia dos modelos como se fossem fonte de dados para a gente. Né? Pensando, fazendo um paralelo, é como se o meu modelo aqui fosse uma fonte de dados. E eu consigo trabalhar com isso aqui do mesmo jeito que eu trabalho com as minhas fontes de dados. Eu consigo, inclusive, fazer um lineage. Qual que é a diferença de uma história quando eu faço um lineage de um modelo? Agora, eu tenho algumas coisas novas, que é, eu tenho aqui provavelmente o meu algoritmo, né, que eu usei para treinar aquele modelo. Eu tenho quais parâmetros eu usei para gerar esse modelo, e isso aqui me gerou um modelo. Que também, esse modelo aqui, depois, pode ser que eu use esse modelo para gerar uma nova informação para o meu data store, que seja um score de crédito, alguma coisa do tipo. E esse modelo aqui pode ser também uma fonte no meu rastreamento dos dados. Então, vocês percebem aqui que o que a gente mais trabalhou nessa história toda é o como descobrir o que aconteceu e nos tempos que aconteceram. Né? E isso é uma coisa que muda muito, inclusive, o jeito de projetar os nossos produtos. Tá, legal. Mas ainda a gente continua tendo um grande problema na nossa história toda, que é o desafio entre fazer uma experimentação e colocar aquela experimentação em produção. Né? Qual que é o esforço que eu tenho nisso aqui? Né? Muitas vezes eu não tenho aqui o mesmo ambiente, muitas vezes eu não tenho a mesma estrutura. O código que foi feito aqui, às vezes é um código que foi feita uma experimentação numa linguagem, aqui eu coloco em outra, para que isso aqui dê conta de processar. Né? Aí, nessa história, a gente tem aqui algumas diferenças entre o mundo da experimentação e o mundo da produção. Né? Então, no mundo da experimentação, a gente tem o quê? As amostras, a gente tem os notebooks e as execuções iterativas. Que isso aqui, o que eu estou falando aqui para vocês? O que a gente faz? A gente cria, através dos notebooks que a gente estava usando, a gente conecta na mesma plataforma, no mesmo data lake, e o nosso data lake automaticamente tem uma amostra disponível para cada dado que a gente está disponível nesse data lake. Então, a gente consegue fazer o quê? Criar pipelines que façam, seja a minha experimentação, seja o meu levantamento, seja a minha análise, e esse mesmo pipeline que eu escrevi aqui, eu vou submeter para a minha execução. Tá? Então, aqui eu começo a quebrar um pouco aquela dificuldade entre fazer uma experimentação e colocar essa experimentação em produção. Agora aqui, né, a gente está falando muito sobre a dificuldade, né, entre uma pessoa de tecnologia e as pessoas que estão aí na área de negócios, né, e acho que tem muita gente aqui de negócio que deve estar, às vezes, fica meio perdido com esse monte de palavrinha que a gente fala. Né. Então, aqui é um modelo clássico, né, de como a gente trabalha com data lake. Né. A gente tem aqui as diversas áreas, né, que elas estão produzindo, enviando esses dados, e a gente tem um grupão lá no meio da nossa empresa que tem os nossos cientistas de dados, nossos engenheiros de dados, nosso MLOps, tudo, e a gente manda para esse dado, para essa galera aqui fazer tudo. Né? E o que acontece aqui? A gente não consegue entregar. Por quê? É nessa setinha aqui que a gente perde a melhor coisa, que é o conhecimento dos dados. Né? Então, puxando um pouquinho tudo que foi falado aqui de data mesh, né, a gente sabe o quão difícil é implantar um treco desse aqui na empresa, mas a gente tem alguns pilares aqui que são bem interessantes, né, que é essa parte do dados e times em domínios, a gente tem o dados como produto de dados, que já foi falado um pouquinho antes, né, que é você conseguir dar um pouco mais de ênfase para o conhecimento do negócio, que é muito importante nessa história toda. A gente precisa, sim, ter uma infraestrutura centralizada e self-service para que essa galera consiga trabalhar melhor com esses dados. Né? A gente tem uma governança centralizada e a gente tem essa parte, principalmente, de fornecer os insights. Tá, e como é que vira quando eu estou trabalhando nesse novo paradigma aqui? A gente começa a ter umas coisas assim, ó. O que a gente tem aqui? Agora a gente tem os nossos times, né, que são os nossos especialistas, que são as pessoas que realmente entendem do negócio e conseguem agregar valor àquele dado, produzindo a base que realmente vai fazer sentido. Né? E como engenheiro de dados, qual que é a grande função do engenheiro de dados, pelo menos, né, do meu time? É a gente conseguir construir uma plataforma que dê autonomia para os times de negócio trabalharem.
Então, às vezes, a gente fica falando aqui, pô, tem um monte de coisa maluca aí que vocês estão falando, pessoal de tecnologia, vocês estão falando aí, ó, fizeram o bagulho aí que eu nem sei se é Pokémon, se é código, o que eu tenho que aprender de código. Eu quero é fazer o meu SQL lá e conseguir fazer os negócios. Então, a função da gente, como engenheiro de dados, é fazer com que essa galera aqui consiga fazer as coisas. Né? Então, a gente tem esse trabalho de que essa galera aqui que está aqui, que é a pessoa que realmente agrega, que sabe fazer, entender o que tem no dado, né? Seja aqui, seja aqui, seja aqui, que essas pessoas elas consigam fazer parte desse processo de criação. Né? Isso aqui, para a gente, lógico, isso aqui passa por uma revolução dentro da empresa. Né? Porque aqui, para conseguir fazer alguma coisa desse tipo, a gente precisa ter uma empresa que tenha essa cabeça de data-driven. Por quê? Porque essa é uma coisa que tem que estar na cabeça de todo mundo da empresa, em todos os setores. Né? Porque senão isso não funciona. Ele é um processo mais organizacional, né, e de cultura do que realmente de tecnologia. A tecnologia vem como consequência, como ferramenta. Né? Então, o que eu queria trazer aqui por último para vocês a gente tem toda essa história, a gente tem todo esse monte de ferramenta, a gente tem esse monte de coisa que a gente pode usar, tá? Mas no final das contas, cabe a nós, seja a nós, engenheiros de dados, né, trabalharmos para que a gente consiga fazer o melhor agregado possível dessas ferramentas, para que a gente consiga disponibilizar para os nossos cientistas de dados, para o nosso pessoal de negócio, para que eles consigam ter autonomia e consigam produzir o máximo de insights, de coisas que vão realmente agregar valor para o nosso negócio. Né? E sempre pensando aqui que a gente tem sim uma grande falta de profissionais na área. Né? Então, é nisso aqui que a gente tem que prestar muita atenção. Por quê? Porque é nossa obrigação conseguir criar propostas e encaixar, fazer o nosso combinadinho de peças ali, para que a gente consiga depender menos de pessoas especializadas em tecnologia e a gente consiga dar valor para essas pessoas que entendem de negócio. Tá bom? Bom, pessoal, era um pouquinho disso que eu queria falar para vocês hoje e muito obrigado.